Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo com Doutores. Eu sou o Dr. Aníbal, vocês já me conhecem. Um dos principais temas aqui da clínica que a gente fala é sobre emagrecimento, sobre a performance, sobre a hipertrofia, sobre a saúde cardiovascular. Hoje nós trouxemos um convidado bem especial para falar sobre um dos temas que a gente gosta bastante de tratar aqui na clínica, que são as terapias injetáveis. Bom, hoje eu trouxe uma convidada muito especial que sabe muito sobre essa terapia, que é tão importante hoje, que a gente está vendo que ela realmente tem uma funcionalidade, ela funciona, ela tem uma credibilidade, realmente uma eficiência e uma segurança. Bom, as terapias injetáveis e soroterapias também, né? Então eu vou trazer com grande expertise a doutora Andréa de Lucas, que é a fundadora do Simpor, que é uma clínica aqui em São Paulo de terapias injetáveis e soroterapia. Seja bem-vinda, doutora Andréa, prazer todo estar aqui com você hoje. Muito obrigada, doutor. Para mim também é um prazer, eu sempre adoro falar sobre soroterapia, né? Já que a minha rotina e é o que me move, depois de a gente ver tantos resultados, a gente quer esparramar ao máximo, para o máximo de pessoas aí sobre esse assunto. É um assunto que gera muitas dúvidas, né? Um assunto que tem, os pacientes têm muitas dúvidas sobre terapia injetável. É só vitamina, doutora? É a grande questão que não. Se eu soubesse, se for falar tudo que tem na terapia injetável, nós ficaríamos aqui pelo menos umas boas horas ou um dia inteiro falando sobre todos os medicamentos que nós temos na terapia de injetáveis. Bom, vamos lá. Assim, uma dúvida bem frequente dos pacientes é o que contém dentro do soro, de uma bolsa de soro na soroterapia. Bem, a soroterapia consiste na suplementação, reposição, otimização do que está faltando no corpo, né? Então, vitamina C, vitamina D, aminoácidos, minerais. Então, o que está faltando, a gente coloca dentro do soro e entrega para uma via muito mais eficiente, né? Eu acho que o grande segredo da soroterapia é que a via injetável, ela tem 100% de biodisponibilidade. Então, a gente pode colocar qualquer substância. Nós temos hoje no Brasil em torno de 100 substâncias diferentes, dentre vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoterápicos, coenzimas, enzimas. Então, tudo isso a gente faz em algumas mesclas, de acordo com a necessidade, a indicação de cada paciente, põe numa bolsinha de soro e entrega 100% para ele. O que é importante disso a gente sempre falar que a eficiência e a eficácia disso, defrontando a um remédio bioral, é muito superior. É muito superior. Eu estive nos Estados Unidos agora mês passado fazendo um treinamento de soroterapia lá em Chicago e eles me apresentaram uma tabela que eu achei sensacional. Então eles, por exemplo, o zinco por via oral, o máximo que a gente vai conseguir absorver numa suplementação via oral é 10%. Se for por via injetável é 100%. A vitamina B12, né, que é uma das grandes vitaminas que a gente utiliza em vários soros, a vitamina B12, se for no alimento via oral, a biodisponibilidade dela é de 60% a 80%. Se for numa suplementação, numa cápsula via oral, ela cai para 25%. E se for por via injetável, é até 25%, tá? No máximo, depende aí da condição de cada paciente. Tem paciente que não absorve nada, né? Se for um bariátrico, nem esses 25% ele vai absorver, né? E por via injetável, 100% de biodisponibilidade. Isso é importante sempre ressaltar, né? E sempre a dúvida também, né? Doutor, que soro que nós usamos lá, a solução glicosada, eu sou diabético, eu uso lactato, soro fisiológico. O que você usa lá? Soro fisiológico. Basicamente o soro fisiológico. Hoje, todas as nossas formulações do Simpor, nas clínicas que utilizam os nossos protocolos, hoje a gente já tem mais de 70 clínicas licenciadas no Brasil que utilizam os nossos protocolos e sempre a nossa orientação é com o soro fisiológico. Nesse treinamento que eu tive recente nos Estados Unidos, eu percebi que eles usam ainda alguns soros com glicosado, alguns soros com ringer lactato,
Mas a grande questão aí, doutor, é que precisa fazer cálculo de osmolaridade. E o americano faz isso praticamente em todos os soros. Tudo que eles vão lá e fazem a continha de osmolaridade. Então aqui, para facilitar, todos os nossos soros foram testados no fisiológico. Então tem esse equilíbrio de osmolaridade no soro fisiológico. Se for colocar em outro soro precisa recalcular isso. Bacana. Bom saber isso aí também, né? Interessante. Vamos falar um pouco da diferença entre soroterapia e terapia injetáveis. As pessoas entenderem os termos, né? Soroterapia tem uma diferença de terapia de injetáveis. As terapias injetáveis, elas englobam muitas coisas, né? Por exemplo, a aplicação no hospital é uma terapia injetável. Um anestesista trabalha também com uma terapia injetável. A parte de estética que o pessoal faz hoje também é uma terapia injetável. E esse termo soroterapia, ele surgiu de forma até leiga, né? O pessoal começou a chamar de soroterapia e tal. Vitaminoterapia também, nos Estados Unidos se usa esse termo também. Que significa a suplementação, a reposição não de medicamentos, mas sim de suplementos pela via injetável. Então, soroterapia ficou mais específico aí para a nossa área mesmo. Você que, nos Estados Unidos, você conhece algumas clínicas que lá é bem diferente, né? A legislação deles é diferente quanto à soroterapia. Lá, a liberdade de não ser só o médico para fazer a soroterapia, ou não. Na verdade, assim, existem muitas clínicas dos Estados Unidos que tem os cardápios de soro. O pessoal vai lá, senta, eu quero um soro da ressaca, o hangover, por exemplo. E o paciente toma, mas sempre tem que ter um médico por trás assumindo a responsabilidade daquela clínica e daquela prescrição também. Qual que é o problema desses soros que o paciente meio que escolhe? Eles não conseguem colocar uma quantidade muito grande daquelas vitaminas, daqueles minerais naquele soro, porque não tem exames ali para serem avaliados. Então você não pode colocar uma B12 em alta dose, por exemplo, porque aquele paciente pode estar com excesso de B12. Você não pode colocar magnésio numa dose alta, porque ele pode ter excesso de magnésio. Então eu falo que é um cheirinho de vitamina que tem naqueles soros. Mas de uma maneira geral, o que a gente observa nas clínicas nos Estados Unidos são médicos que vêm, avaliam o paciente, olham os exames e prescrevem, criam soros específicos para aqueles pacientes, mas com doses aí terapêuticas mesmo. Legal. Bom, vamos falar sobre por que a pessoa precisa repor vitaminas e sais minerais. Isso tem alguns fundamentos ou não? A gente parte sempre do princípio da bioquímica, né? A célula, ela precisa de vitaminas, de minerais, para que ela funcione bem. Se está faltando vitamina B12, se está faltando vitaminas do complexo B, de uma maneira geral, a mitocôndria, que é quem produz energia na célula, ela não consegue produzir. Se não tem B3, se não tem B6. Então, eu costumo falar que às vezes a medicina, ela parte do princípio do remédio. A gente sempre inicia um tratamento com remédio. E quem sabe o ideal seria a gente iniciar o tratamento com reposição de vitaminas. A partir do momento que essa célula está funcionando melhor, o efeito da medicação também é melhor, né? Porque você está entregando ali o essencial para o funcionamento desse metabolismo. Então, vitaminas, minerais, aminoácidos. Lá nos Estados Unidos, o pessoal fala muito sobre isso. É a bioquímica da célula. Até o convencimento dos pacientes parte da explicação de que a sua célula precisa disso. Então, o que eu vou te dar dentro desse soro é para entregar para a sua célula o que ela precisa para ela funcionar bem. Eles trabalham muito isso a nível celular, né? O soro é a nível celular. Sim. Eu acho que há dificuldade de explicar para o paciente o que é a mitocôndria, né? O que é a mitocôndria, o que produz energia a mitocôndria. Ela que vai te produz toda a energia da sua célula, ela que nós fazemos aqui a parte de calorimetria, que ali você vê a oxidação da mitocôndria, que você vê a oxidação do carboidrato, a oxidação da gordura, é realmente o que a mitocôndria faz. Se você for ver mesmo a calorimetria direta que nós fazemos aqui na clínica, é para isso. É difícil explicar isso. Olha, você tem uma organela que vai fazer isso. O paciente acreditar nisso. É difícil. E você sabe um exemplo que eu uso, que eu acho que funciona bem, e não só para o paciente, mas até para o médico, que foi a maneira com que eu consegui entender melhor a função da mitocôndria, é que ela é a usina de energia do nosso corpo.
Então é onde a gente produz energia. E a moeda energética dessa usina se chama ATP, que é o que é a função principal aí da mitocôndria, né? Então eu explico assim para o paciente, a sua usina não está funcionando bem. E toda doença, ela é uma mitocondriopatia, ela começa na mitocôndria. Então quando você entrega suplementos, né, vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, coenzimas que vão fazer com que essa mitocôndria produza energia, teoricamente você também está resolvendo boa parte das doenças. E se a gente vê isso na prática? Depois nós vamos falar dos protocolos. Nós sabemos até que o protocolo eu como cardiologista das cardiopatias, você vai trabalhar na mitocôndria do miócito do coração, que vai fazer a função daquele coração, aquela célula que está ali, pouco funcionante, do miócito do coração, fazer aquela célula funcionar e conseguir ter energia para fazer a força do coração, né, a contração. Bom, aqui uma pergunta das seguidoras que nós recebemos aqui, nós recebemos muitas perguntas, né, por que os médicos dizem que os antioxidantes são tão importantes? O que eles são na prática? O que eles fazem no organismo? Os antioxidantes, eu falo assim que hoje a gente vive um nível de estresse tão grande, e estresse não quer dizer só problema. Eu explico isso para os meus pacientes, né? Não é assim, mas eu não tenho problema, tá tudo bem na minha vida. Tá, mas uma buzinada que você leva na rua, um celular que toca, a rotina do dia a dia, né? Tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde, uma atividade física extenuante, tudo isso produz oxidação. E o nosso corpo ele tem um limite de capacidade de se antioxidar. Então, nós temos aí uma capacidade autolimpante, né? A gente oxida, mas a gente tem aí os mecanismos que vão antioxidar. Só que eles têm uma limitação. Então, a gente acaba ficando muito oxidado e dessa maneira aí fica o nosso metabolismo, as nossas células, tanto a célula intracelular quanto extracelular, fica mais suscetível ao desenvolvimento de doenças, por conta desse excesso de oxidação. Então, fazer essa limpeza é fundamental para a gente não desenvolver doenças. A gente já sabe, por exemplo, que o câncer ele se desenvolve em meio oxidado. E muitas outras patologias elas se desenvolvem em meios oxidados. Então, a antioxidação é fundamental para ter uma saúde plena. Um atleta, por exemplo, quando eu começo a antioxidar ele, eu não preciso não suplementar ele em nada. Se eu não passar nenhuma vitamina, nem mineral para ele, mas eu só fizer antioxidante, o treino dele vai lá em cima, a recuperação dele é muito mais rápida, o desempenho dele na academia melhora muito só com antioxidação. E a gente pega muitas vezes o atleta assim, suplementando, mas ele não olha para esse lado da antioxidação. E aí ele não consegue ter, ele chega num limite de trabalho, ele não consegue evoluir. A hora que você antioxida, ele não vai para o céu. O exercício é um estresse, né? Você dá um estresse no corpo para você ter um ganho, então realmente... Imagina dentro da sua rotina, você sai todo dia para o trabalho, então vai para a academia, aí se estressa na academia, aí pega um trânsito, se estressa no trânsito, aí vai para o trabalho, aí tem família, tem filhos, né? Tem problemas para resolver que vão aparecendo no dia a dia, um monte de e-mail para responder. Então isso tudo é uma carga de estresse que nosso corpo não consegue resolver sozinho, então ele precisa de ajuda dos antioxidantes. Eu acho que até você sabe alguma coisa sobre poluição? Tá também... Tudo isso aumenta o estresse. Né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, porque para mim ela é um exemplo, ela mora em Santa Catarina e ela mora no morro, ela dorme a hora que o sol se põe, ela acorda a hora que o sol nasce, ela só consome os produtos que ela planta ali, todos orgânicos. Então ela vive num mundo perfeito. Eu não vivo nesse mundo. O mundo que eu vivo é bem diferente. Eu não tomo sol, ela toma todo dia, ela acorda e olha para o sol nascer, no meio-dia ela olha para o sol de novo, toma banho só em cachoeira. Então, o equilíbrio que ela tem metabólico é fisiológico. Para mim é impossível replicar isso dentro de uma cidade, dentro da minha rotina. Então, como é que eu otimizo o meu organismo para viver dentro dessa rotina aqui? Então, a maneira que eu acho de otimizar isso é suplementando. Um antioxidante. Sim, também. Bom, para quem é indicado a soroterapia, tem indicações? Eu acho que tem tantas indicações na soroterapia, tantos pacientes que... Olha, hoje eu costumo dizer que é para todo mundo. A não ser para essa pessoa, né, que vive dentro do mundo perfeito, dentro do mundo ideal, né?
Mas, por exemplo, quem hoje toma sol todos os dias, pelo menos 20 minutos ao meio-dia? Ninguém toma, né? É muito raro em um paciente ter níveis fisiológicos de vitamina D. Então, repor praticamente vitamina D para todo mundo. Eu tenho um paciente que não precisa de vitamina D, eu sempre comento sobre esse paciente que eu acho um barato. Ele é surfista, é um empresário aqui de São Paulo, é surfista, e ele vai para a praia 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos. Então, ele tem níveis de 100 de vitamina D, fisiológico, ele nunca fez uma reposição, mas ele toma só 1 ou 2 vezes por semana ali, de forma intensa. Todos os outros têm níveis baixos, então todos os outros precisam repor. E a gente tem vários soros, né? Tem soro para estimular colágeno, para melhorar a parte estética. Zinco é essencial para o botox funcionar mais. É essencial para a harmonização ter um efeito melhor. Então aí o pessoal chama de soro da beleza e tal, mas nada mais é do que vitaminas, minerais, aminoácidos que vão ajudar a pele a produzir colágeno, enfim, ter uma melhor função. Tem soros para melhorar a imunidade. Então o que é um soro para melhorar a imunidade? Tem alimentos que a gente consome que tem substâncias que vão ajudar a produzir imunoglobulina, certo? Só que ao invés de você fazer isso por via oral, você faz isso pela via endovenosa. Muito mais rápido, muito mais eficiente. Outra coisa importante para a imunidade é a antioxidação. Então, se antioxida, você melhora a função ali, das imunoglobulinas. E aí nós temos soro para melhora do atleta, né, para performance física, soro de emagrecimento. Então, não é que o soro de emagrecimento parece um nome, né, apelativo, né? A fórmula... Mas não é. O que tem nesse soro? Tem ali substâncias, a fenilalanina, por exemplo, ela inibe o apetite, ela diminui a ansiedade, 5-HTP, melhora a serotonina, diminui a ansiedade. Então, são substâncias que vão auxiliar no processo de emagrecimento, mas não existe nenhuma fórmula mágica. Sem mudança de hábito, sem rotina, não funciona. É um auxiliar. É um auxiliar. Com certeza. Aqui tem outra pergunta: os diabéticos podem fazer soroterapia? Esse grupo se beneficia realmente dessa terapêutica? Muito. Nós temos, inclusive, foi um dos temas que a gente abordou nesse último treinamento que eu tive nos Estados Unidos, o tratamento de diabéticos. Eles fazem muito, porque o que eu percebo muito aqui no Brasil, amigo, é que os médicos focam muito assim, é só para suplementar. E o que me chamou a atenção nos Estados Unidos é que eles usam as vitaminas, os minerais, os aminoácidos para tratar doenças. Então, você tem uma enxaqueca, eu vou te tratar com vitamina. Você tem fibromialgia, eu vou te tratar com suplemento. Você tem diabetes, ao invés de você tomar remédio, eu vou te tratar com suplemento. Então, eles usam muito em forma de tratamento, me chamou muita atenção. Eu tenho até estudado mais sobre esse tipo de abordagem, né? Então, para diabetes, o que a gente tem? Tem um poderoso antioxidante, que é o ácido alfa-lipoico, por exemplo. Ele melhora muito a glicemia. Inclusive, pacientes, às vezes, que estão sem se alimentar, eles podem fazer hipoglicemia. E o que a gente percebe é que os pacientes diabéticos equilibram muito mais a diabetes quando a gente diminui esse processo oxidativo. Tá? Eu tenho aí vários casos, enfim, podia contar aí várias histórias de pacientes que fazem ácido alfa-lipoico e melhoram a glicemia, mesmo em uso de insulina, em uso de hipoglicemiantes orais, e não conseguiam equilibrar, e depois que começaram a fazer o soro, conseguiram equilíbrio da Consegue o equilíbrio, por exemplo, um paciente que seja resistente insulínica? Melhor. Você consegue não iniciar o tratamento para esse paciente, por exemplo? Ou você já tentou? Sim, é possível. Parece às vezes até mentira, né? É difícil a gente colocar assim, porque muitos médicos duvidam. Mas eu tive paciente que parou de usar insulina. Usa ainda hipoglicemia antioral, mas parou de usar insulina depois que fez o equilíbrio metabólico. Porque não é uma fórmula mágica, é equilibrar o metabolismo como um todo. A hora que essa célula está funcionando melhor, esse pâncreas funciona melhor, o fígado funciona melhor, o intestino funciona melhor, a digestão, tudo. Né? E a consequência desse equilíbrio metabólico é a diminuição aí das medicações. E sim, já tive vários pacientes aí que pararam também com hipoglicemia antioral. Muito importante. Outro tema também que se pergunta, né? Quem não pode fazer soroterapia ou terapia de vegetais? Existe algum não pode? Então, temos aí algumas restrições para gestantes,
porque tem muitas substâncias que não foram testadas em gestantes. Então, por exemplo, vitamina C pode ser feita em gestante? Então, que eles falam assim, não existem estudos correlatos, evite usar. Então, muitas substâncias eles pedem para evitar em gestantes, em lactantes, e na pediatria existe já nos Estados Unidos muito tratamento pediátrico injetável. Aqui no Brasil a gente não faz ainda, só em casos muito específicos, por exemplo, a paciente autista que é muito seletivo, está com grau de desnutrição importante, aí a gente atua nesses casos, mas de uma maneira geral a gente não faz. Mais um aporte nutricional. Né? Mas lá nos Estados Unidos já abordam muito criança. Mas muitas substâncias dessas não foram testadas em gestantes, lactantes e crianças. Mas assim, qual seria o problema, já que são vitaminas, né? Sim. Então... Você fala de vitamina C, mas eu tomo aquele redução, mas ele sabe que a absorção é quanto? 10%? Até 1 grama vai absorver no máximo 50%, mais que isso não absorve mais nada. E por via injetável, nos Estados Unidos eles fazem 100 gramas. Doses altíssimas. Mas aí com outras funções, enfim. Mas 100 gramas injetável? Injetável. Bem altas até para mim que estou acostumada com soro. Aqui o que a gente faz no máximo são 5, 10 gramas injetável. Não querendo ser muito específico, mas tem G6PD, que é a deficiência que você não pode fazer também vitamina C. Aí a gente dosa em todos os pacientes, é uma regra. Tem alguns soros aí que a gente precisa ter esse exame. Bom, há vários tipos de protocolos para diversas necessidades e indicações. Né? Existe um protocolo ideal para emagrecimento, por exemplo? Ideal? Acho que não. Tudo pessoa por pessoa, né? É pessoa por pessoa. E a abordagem paciente. Do emagrecimento, Aníbal, ela está muito relacionada com vários aspectos. Por exemplo, já se sabe que quando o paciente tem uma deficiência nutricional, o corpo vai liberar a fome, vai aumentar a fome para fazer com que aquela pessoa coma mais, teoricamente, para repor aquele nutriente. Então isso é fisiológico. Então, quando você tem deficiência nutricional, você vai ter mais fome. Então, uma das maneiras é repor os nutrientes, só que não só essa abordagem. Antioxidação, o paciente oxidado não emagrece. Tem a inflamação do hipotálamo, que você consegue tirar. Se você não... Paciente que você não consegue tirar essa inflamação do hipotálamo, você não consegue emagrecer. O antioxidante vai agir ali, né? Então, assim, você antioxida, você desinflama, você suplementa. Adianta só suplementar? Não. Adianta só antioxidar? Não. Aí você diminui o apetite também. Então, são várias abordagens que a gente consegue colocar, às vezes, dentro de uma bolsa de soro. Demais, né? Bom, paciente que passa por bariátrica, nós sabemos que a absorção passa a quase, por exemplo, algumas vitaminas quase a zero, né? Principalmente B12. Bom, nós temos bastante bariátricos aqui, né? Então, nós fazemos pré-operatórios bariátricos e pós-operatórios bariátricos. Fala que tipo de soro, o que mais o bariátrico precisa, além da B12? Então, a gente já sabe, tem um levantamento aí da sociedade, até eu uso muito uma referência que é de um livro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E então, o grande desafio que as escritoras desse livro colocaram é tratar esse paciente já no pré, porque ele já vai desnutrido para a cirurgia e aí depois ele vai desnutrir mais. Então, o grande desafio hoje da cirurgia bariátrica é tratar o pré. Então, quais são as principais deficiências do paciente obeso? O ferro, o cobre, vitamina B1, zinco, selênio, as vitaminas do complexo B de uma maneira geral, né? E, enfim, são essas acho que as principais, acho que não estou esquecendo nenhuma. Então, olha só, imagina, amigo, essa paciente já entrar na cirurgia com todas essas deficiências. E aí depois ele opera, aí o ferro não vai ser absorvido, porque aquela região vai ser desviada, a vitamina D, o zinco, o selênio, as proteínas, então tudo isso vai ser dificultado no pós. Então a gente percebe aí depois
esses pacientes correndo atrás do cirurgião, né? Doutor, eu tô cansado, doutor, meu cabelo tá caindo, doutor, eu não consigo trabalhar, doutor, minha vida piorou. É difícil você encontrar um paciente que se arrependa da cirurgia, porque ele se sente muito bem fisicamente, esteticamente. Mas a gente vê muitos pacientes se arrependerem por conta dessa fadiga pós-operatória, né? Está muito relacionado à parte nutricional. E isso a gente consegue resolver hoje com soroterapia. O que eu costumo falar é assim, ó, quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica, o médico te avisa. Você vai trocar uma doença por outra. Tá? Você vai trocar uma doença chamada obesidade, que é fator de risco para qualquer doença que você listar aí. Qualquer doença que você me falar aí, fator de risco, eu falo que é a resposta de prova mais fácil que tem dentro da faculdade. Qualquer coisa lá, câncer, obesidade, obesidade, qualquer coisa. Você troca uma doença que vai, uma doença, obesidade, que vai te trazer outras doenças por outra doença. Você vai fazer uma troca. Você vai trocar por desnutrição. E com a soroterapia, você consegue minimizar isso. E às vezes até resolver essa outra doença, né? Eu fiz cirurgia bariátrica há muitos anos, então todas as deficiências que eu não consigo repor por via oral, eu faço pelo soro e levo uma vida normal. Então eu não troquei uma doença por outra. Eu troquei uma doença grave que eu tinha por uma vida plena, uma vida equilibrada. Mas eu acho que a maior deficiência que eu vejo é a do ferro, né? A do ferro. É do ferro. Que você faz lá todo. Sim, a gente faz não só no Noripurum, como o Farinject. Isso, a gente faz bastante. E o que eu sempre procuro com os meus pacientes bariátricos, é descobrir qual que é o time desse paciente de declínio de ferro. Então, por exemplo, tem paciente que faz reposição a cada 6 meses, tem paciente que a cada 3, tem paciente que uma vez por mês. Porque a gente não espera baixar para repor. Quando eu descubro o time, isso aí só depois de um tempo de acompanhamento que a gente consegue descobrir isso, mas eu tenho vários que eu já sei, que a gente já faz na reposição, que a cada 4 meses, com 3 meses começa a baixar. Com 4 meses já está quase no pé. Então a gente sabe que o time dele é 3 meses, 4 meses, então com 3 a gente já repõe. A gente não espera baixar, entendeu? Então esses pacientes acabam levando uma vida ok. Porque senão, na hora que dá os 4 meses, ele começa a ficar cansado, fadigado, tendo sono depois do almoço, o cabelo começa a cair, começa a ter vários sintomas aí relacionados, né? E aí evolui logo na sequência com anemia. Então a gente não deixa baixar. A hora que ele já sabe que está no período, a gente já repõe. Bom, mas o que você usa mais é Farinject? Eu uso hoje o Farinject, que a vantagem é muito maior. O Farinject é uma dose, corresponde a mais ou menos 6 ampolas de Noripurum, né? E aí, sem contar que o paciente tem que ficar indo toda semana para fazer. Ele tem um custo mais elevado, mas bem menor do que os Estados Unidos. Eu fiquei assustada a hora que no curso lá o pessoal começou a falar das vantagens do Noripurum e do Farinject, né? E aí eles falaram, gente, mas tem questão financeira só para paciente de alto padrão. Aí eu perguntei, quanto custa? $500 o preço de custo deles lá. Aqui, 700, 800 reais. Aqui ele é comercializado aí em torno de R$1.000, R$1.200 nas clínicas, né? E lá o preço de custo é R$2.500, R$3.000. Tudo é muito caro lá. Você vê o Ozempic, que é aqui, todo mundo reclama, doutor, custa quase R$1.000 uma caneta. Lá custa $1.000 uma caneta. Esse valor eu não conhecia. $1.000 uma caneta. $1.000 vai dar 5, 6 mil reais, né? A medicina é cara. Até os diferente. remédios. Tem algumas outras cirurgias que nós podemos considerar soroterapia, auxiliar na recuperação ou não, somente a bariátrica? Não, a gente faz para todos. Uma que eu gosto bastante de abordar, e tem vários médicos já fazendo, vários alunos do curso aí, são clínicas de cirurgia plástica, né? Então você prepara o paciente para a cirurgia, para ele numa condição melhor cirúrgica, e a recuperação, a cicatrização acaba melhorando muito, né? Então imagina o paciente oxidado para uma cirurgia, a recuperação da cicatrização dele é pior. Então antioxida, aí suplementa antes e após a cirurgia. Então cirurgias estéticas, né, plásticas, a gente faz, acho que são os principais grupos hoje, vou colocar assim. Legal. Aqui uma pergunta sobre a imunidade, né? Esse tempo aí de Covid, acho que você usou bastante protocolos lá sobre... Falar em Covid,
complicado. Não é só Covid, né? Eles têm imunidade para todas as doenças aí virais, não só virais, também acho que você deve fazer para tudo lá. Sim, sim. Os resfriados comuns que foram dos últimos tempos aí que incomodaram bastante as pessoas. E as pessoas hoje não têm mais tempo para ficar doente. Imagina, você tem um trabalho, você tem um monte de função, você tem coisa para entregar, você tem que ser altamente produtivo. Imagina ficar uma semana, 15 dias de cama. O paciente não quer mais isso, né? Ele quer resultado rápido. Ele não tem tempo de adoecer, principalmente o tipo de cliente que eu atendo, que são empresários, empreendedores. Eles não... Uma semana sem trabalhar para ele é um prejuízo enorme, né? Para qualquer um, de uma maneira geral, né? Então, eles fazem muito esse tipo de suplementação e aí melhora, diminui aí a incidência de resfriados comuns e também a gente entende que se sua imunidade está boa, o Covid também se apresenta de uma maneira diferenciada, né? A doença não é tanto sobre o vírus, é sobre o hospedeiro. Se o hospedeiro está melhor preparado para aquela doença, né, a resposta imunológica e a resposta sintomática vai ser diferente. A gente faz muito isso. Bom, acho que está quase tudo esclarecido. Eu gostaria que você falasse as suas considerações finais sobre a terapia de injetáveis. Se existe intramuscular, intravenoso, subcutâneo. O paciente sempre pergunta, doutor, vai doer o intramuscular? Não dói. Eficácia, eficiência, né? Eu vejo o paciente fazer terapia de injetável com muita eficiência. Eu só na minha clínica eu estou engatinhando perto dela, mas a gente faz pequenas coisas ainda aqui sobre terapia de injetáveis, mas o que você acha? Você tem as suas considerações finais sobre a terapia de injetáveis? É extremamente, que eu não queria confiar porque eu sei que é confiável, mas a gente acredita nisso, né? Eu acredito muito e vejo funcionar. Eu falo assim que hoje, há um tempo atrás, as pessoas tinham medo, parecia que quem trabalhava com injetável fazia alguma coisa meio ilegal, meio escondido, os médicos tinham um pouco de vergonha até de falar sobre terapia injetável, e hoje a gente percebe que não, né? As pessoas já entenderam a importância e para que serve e como é que funciona. Os médicos já conseguem argumentar de forma melhor com os pacientes, né? Então, assim, intramuscular, dói um pouquinho? Dói. Não tem jeito, né? Mas vale a pena. Eu tenho um mostruário lá na clínica que é bem interessante, que demonstra para o paciente, ajuda ele a entender melhor as vantagens dos injetáveis. Uma ampola de vitamina D, Aníbal, corresponde a 600 cápsulas de vitamina D via oral de 1000 unidades. Sim, 600 unidades. O paciente demoraria 600, quase 2 anos para tomar aquelas cápsulas, porque ele toma em apenas uma injeção. Então vai doer um pouquinho, a vitamina D é oleosa, a gente faz até um anestésico ali no local e tal, para minimizar o desconforto, mas ela é um pouquinho mais dolorosa. Mas nada se compara ao bezetacil. O bezetacil é a top 1 aí das dores, né? E tem muitas outras injeções intramusculares que não doem, isso depende muito do pH da substância. E a via injetável endovenosa é superior, claro, você já está entregando, a substância já está indo para a célula, está indo para o tecido, já está indo fazer a função dela imediatamente. E tem o desconforto da hora de pegar o acesso. Mas tudo isso é muito relativo, né? Se você for ver aí os benefícios que aquilo vai te trazer. É muito bom. Então é isso. Adorei o papo aqui, foi demais. Acho que tudo que todo paciente queria saber, todo paciente pergunta. Nada melhor que chamar uma super especialista que sabe muito disso, que estuda muito isso. Você vai em congresso americano e sabe muito sobre falar sobre terapia de injetáveis. André, muito obrigado. Adorei esse papo demais. Acho que valeu muito a pena. Espero que tenha sido uma boa troca. Todo mundo fala, ela faz na mãe dela que teve um problema de coração e resolveu o problema de coração, parcialmente, mas resolveu. Mas você vê que nós confiamos tanto na terapia
que nós fazemos na nossa própria família. Então, e funciona. Então, é espetacular. Eu fiz a minha mãe, né? Tratei minha mãe ela toma até hoje. Minha mãe ia fazer uma cirurgia cardíaca e foi suspensa a cirurgia dela a princípio. Ela ainda tem uma alteração na válvula mitral importante, grave, pós-quimioterapia, né? Por conta aí dos tratamentos do câncer. Mas ela, apesar dessa disfunção que ela tem dessa válvula, ela leva uma vida relativamente normal. Ela consegue trabalhar, ela viaja, ela vem para cá me visitar sozinha, pega avião, a gente vai para fora do país, ela anda, passeia. E antes ela não conseguia ir daqui a 1 metro, ela já tinha todo um desconforto, né? Tinha uma dispneia importante. Então a gente consegue, muitas vezes, não resolver totalmente o problema, mas você consegue entregar qualidade de vida para essas pessoas, né? Melhora a qualidade. Que é isso? Se a gente for ficar aqui mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, que seja bem. Que seja bem. Que esteja vivendo bem, né? Ótimo. E eu queria agradecer pela presença, pela oportunidade aqui de estar falando sobre esse assunto, que como eu disse no começo, é o que me move, né? Há muitos anos já eu trabalho com isso, faço treinamento aí de muitos médicos, hoje já treinei mais de 2.000 médicos aqui no Brasil, nas terapias injetáveis, e essa é a minha missão hoje, que mais médicos entendam e acreditem nisso, porque muito se falou em charlatanismo, em papo furado, isso aí é só para enganar paciente. E aí quando a gente começa a ver os resultados, quem começa a trabalhar com isso fala, uau, não sabia que era tudo isso. E o que eu sempre falo para os médicos que não acreditam em injetáveis é assim, uma terapia que se estabeleceu no mercado europeu, americano e agora brasileiro, ela só permanece porque ela funciona. Se ela não funcionasse, ia ser como tantas outras coisas que já viraram modinha e foram embora. E hoje a gente tem as terapias injetáveis há mais de 60 anos. Esse treinamento que eu fui fazer nos Estados Unidos com uma equipe que treina médicos há 20 anos. Então, já está estabelecido, não tem mais como voltar atrás. E ela só está aí porque ela funciona. Perfeito. Pessoal, então encerramos por aqui. Palavras fantásticas que nós passamos agora a acreditar realmente nisso e até a credibilidade da terapia dos injetáveis, né? Então, boa noite, até mais, até logo a todos, tchau. Tchau, tchau, pessoal, obrigada. Tchau.